receber a psicóloga e nossa comentarista de comportamento, Pamela Magalhães. Vamos lá. Minha amiga Pamela Magalhães, seja muito bem-vinda. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite para você que está nos assistindo. Amanhã é Dia dos Namorados. Isso. Então você quis fazer hoje um primeiro bloco nesse momento nosso do diálogo. Como evitar armadilhas no início do namoro. Isso, Nem imagino que seja Exatamente. isso. Que é isso, cair em armadilhas no início do namoro. Armadilhas que nós fazemos para nós mesmos, para o outro e, consequentemente, para a relação. Então, a ideia é assim, vamos falar um pouquinho das armadilhas para quem está entrando numa relação agora, né? Começou a entrar ou está pensando em entrar, já ficar atento com essas questões. Por exemplo, mas quais são, assim, algumas armadilhas? Bom, são várias. A gente pode começar com excesso de disponibilidade assim que começa o namoro. Generosidade demais. Também, mas primeiro a disponibilidade. Por exemplo, a pessoa começa um namoro, está empolgada, porque quer, obviamente, que dê certo. Claro, ninguém entra no namoro para dar errado. Então, começa a relação e aí o namorado fala assim, podemos sair às 6 horas? Aí a pessoa tem, por exemplo, uma aula de inglês marcada, aí desmarca. Aí depois, e isso durante todo o começo da relação, vai desmarcando, vai sempre favorecendo o outro. E esse excesso de disponibilidade vai acostumando o parceiro. E depois quando entra na relação, a relação estabiliza, lógico, vai se acomodando nisso. Sim. E quando a relação estabiliza, o que acontece? A pessoa se sente mais segura. E aí ela vai fazendo o quê? Não, eu não posso. Agora não dá. E aí a frase que se ouve qual é? Nossa, mas você mudou tanto. O que aconteceu? Mas antes podia, antes você fazia. E isso vai estressando a relação. Boa. Isso é um ponto importante. Antes da gente falar outras armadilhas, vamos ouvir as pessoas nas ruas para tentar entender o que elas sentem que a gente, assim, está errando no início do relacionamento. Vamos lá. Vamos lá. Na sua opinião, quais são os principais erros que os casais cometem no início do namoro? No início do namoro? Primeiramente a desconfiança um no outro. Acho que o relacionamento é baseado em confiança, né? O principal foco é o ciúmes, né? Impedir a pessoa de se relacionar com os outros amigos. Porque antes do namoro, de um relacionamento, de um casamento, tem uma vida, né? Você tem amigos, você tem tudo isso. Isso, eu acho que os casais são verdadeiros. Eu acho que isso é necessário para um relacionamento. O pessoal fica muito assim na máscara, fazendo tipo. É isso. Ela fica tentando mostrar uma coisa que ela não é. E aí você descobre durante o relacionamento que às vezes é um defeito grave. Tipo, marcar alguma coisa e furar horário. Tipo, marca com a pessoa e fala assim, tal hora eu vou estar lá e não tá. Pra ter uma relação boa, porque a partir daquilo ali você vai saber se vai ficar mais pra frente ou não, e assim. Havendo esse respeito do espaço do outro, o relacionamento dura. Por isso eu sou casada há 40 anos. Eu só não entendi uma coisa, essa história de transparência. Mas não é importante ter transparência no relacionamento? A transparência é importante, só que no começo da relação, como tem um encantamento muito grande, tem gente que começa a relação e fala assim, não, olha, eu tenho que ser um livro aberto. Já eu começa tenho que falando contar tudo no primeiro dia. Só que aí, dependendo do que você coloca, aí conta das relações passadas, aí conta de todo o histórico. No começo, ok, porque não tem aquele envolvimento tão intenso. Quando começa a relação, que vai acontecendo, e aí você começa a ter aquele medo enorme de perder, esses fantasmas, eles aparecem e podem pesar e muito no relacionamento. Então, cuidado com o que você coloca, que não necessariamente você precisa colocar tudo ali. Você está começando uma nova história. O chatinho do grudento. O grudento, no início também é assim, Você sabe que o grudento, é interessante a gente pensar, se a gente começa a relação, a gente quer estar junto, né? Mas aí a gente vai deixando de fazer as nossas coisas, e tem gente que é assim, nunca fez esporte. Aí começa um relacionamento, quer virar um triatleta. Né? Aí acaba se lesionando, acaba esquecendo de quem é. A gente tem que tomar cuidado no começo da relação com a despersonalização, Dalcides. Você pode até gostar, pegar ali muita coisa do teu parceiro que é bom, essa troca é muito boa, mas não deixe de ser você. Aspectos importantes da sua personalidade devem permanecer. Até porque a pessoa está se apaixonando por você dessa maneira. Senão, dali a pouco, a sensação que ela tem é que ela está com uma extensão de si mesma.
E a gente não, a gente quer estar com uma pessoa ali com a individualidade preservadinha. E relacionamento, eu já vi isso, relacionamento que já começa com discussão, com um pouco de briga. Estão namorando há quanto? 2 semanas, mas parece assim que o clima já começou a ficar tenso. Então já é um sinal. A gente não pode fechar os olhos, porque às vezes a gente entra numa relação e a gente só quer enxergar o que é confortável e o que está dentro daquilo que a gente idealizou, que a gente planejou. Então o outro tem que se encaixar nisso. Então você acaba, vou relevar essa briga, não, deixa pra lá. E tem relacionamento também, Dalcides, que existe pela briga. Tem pessoas que justamente por brigar, entram nessa neurose e é justamente por isso que se mantém na relação, na instabilidade. É mesmo? Exatamente, que é muito ruim. A gente tem que procurar relacionamentos saudáveis, estáveis, né? E não relacionamentos conturbados. Um elemento importante que a gente tem que falar é o ciúme. No começo da relação, você já vê que o parceiro tem esse comportamento controlador, não alimente. Como é que eu não vou alimentar esse comportamento nele? Por exemplo, você já percebeu que ele começa a te pedir relatório, de onde você foi, o que estava fazendo, quem era, e aí você vai deixando de fazer. Começa a dar o relatório, deixa de ir naquele lugar, deixa de falar com um amigo X. Se você faz isso, você está alimentando esse comportamento do parceiro e isso só tende a evoluir e aumentar. Então é desde o comecinho que você tem que mostrar, olha, eu não gosto assim, desse jeito comigo não funciona, porque aí o parceiro ele vai entendendo, ele vai te respeitando e se tiver que permanecer com você, ele vai aceitar a sua forma de ser e vai repensar esse movimento, agora... senão ele persiste. Entendi, mas já fiquei em crise. Por exemplo, eu chego em casa à noite e digo assim, como é que foi o seu dia? Eu estou pedindo relatório? Não. Não? Se você está chegando em casa, como foi o seu dia, você está querendo conversar, aliás, é muito bom, porque ter um parceiro mudo é muito complicado. Né? Então, chegar, perguntar o dia é uma coisa. Agora, se eu ligo, fico controlando, eu tô vendo o horário que você entrou no WhatsApp, com quem que você estava falando, com quem... você só olha o celular, onde você estava esse horário, eu liguei no seu almoço, você não estava na sua mesa. Quando a pessoa começa com essa fiscalização, você já tem que, desde o comecinho, já cortar. Olha, desse jeito eu não quero, desse jeito eu não gosto. Se a pessoa falou para mudar a roupa, você mudou. Não fala com fulano, você para de falar. Não gosto dessa amiga, você se afasta dela. Se começa assim, só tende a crescer, porque o outro também, se você faz isso, você está alimentando esse comportamento. Então, esse comportamento, ele tende a crescer, e aí permanece, e aí o que acontece? Lá na frente, quando fica crônico, o indivíduo reclama, não aguento esse relacionamento com muito ciúme. Então, é no comecinho do namoro que você já começa ali a moldar. Querer que o outro mude. Como a gente recebe aqui e-mails, cartinhas, pessoas dizendo, ele não vai mudar nunca, será que vai mudar, será que não vai mudar? Mudança é um negócio complicado. Olha, eu sou psicoterapeuta, eu sou a primeira a dizer, eu não mudo ninguém, a pessoa vai lá, se ela quiser, ela vai mudar. E no relacionamento afetivo é a mesma coisa. A pessoa tem o jeito dela, você pode contar pra ela. Eu sempre digo, não imponha, proponha. Então conversa com teu parceiro, olha, isso eu não gosto, isso não é legal. Como você acha que, como você acha que seria se a gente fizesse mais isso, porque eu me sinto dessa forma. Se coloque, proponha. Dessa forma você pode até conseguir alguma mudança, mas o outro só mudará se ele quiser. E ficar com essa história, né, de que, eu vou mudar o outro, e fica assim, eu digo que o relacionamento vira uma questão de honra, Dalcides, e fica muito sofrido. Então, sai dessa no começo da relação. Começar o namoro e já ir morar na casa do namorado ou vice-versa. Bem arriscado. Essa história, eu falo de queimar etapa. Mas tá vindo do interior, tá chegando aqui em São Paulo, não fica mais fácil já? Eu acho que você está falando de uma situação específica. Eu acho que eu concordo, só te Não, eu digo assim, é uma situação específica, né? A pessoa vem do interior, pode acontecer. Eu acho que é sempre bastante arriscado, porque quando a gente já começa um relacionamento e já mora junto, você queima um pouco das etapas, que é justamente essa fase de você conhecer, de respeitar a individualidade, de saber como o outro funciona. Por que acontece? Se no começo já mora junto, assim, nem conheceu, já entra num casamento, né? Porque eu falo que casamento... porque casamento o que é? É casa mais relacionamento. Então, não só morar junto, gente, como, por exemplo, apresentar a família e todos os amigos. Tem gente que começou um relacionamento, está namorando há uma semana, Dalcides. Já apresenta a família inteira, já apresenta todos os amigos, e dali a um mês termina... E fica desesperado, sem saber como que eu vou fazer agora. Sem contar as cobranças, né? Aquele tio que diz assim, nossa, mas ela era tão bacana.
Sempre vai ter aquela pressão. Agora, tem gente também que precisa apresentar porque tinha uma pressão familiar muito grande. E aí, verdade. Vai começar a namorar ou não vai começar? Pronto, ela já apresenta, ela já fica livre. Eu entendo, mas tem que tomar cuidado, porque senão fica muito pesado essa questão social. E outro ponto, já que o Dalcides está falando de cobrança, é você começar um relacionamento, começou um namoro, já começa a cobrar o parceiro. Ah, e aliança, quando que vem? Ah, e quando que você vai me apresentar para sua mãe? Ah, e quando a gente vai noivar? Ah, e o nosso casamento? E quantos filhos a gente vai ter? Isso a gente tem que tomar cuidado, cuidar da ansiedade, porque a ansiedade é sempre essa tentativa de estar à frente do tempo. Então, você acaba deixando o outro tenso, o outro vai ficando estressado, você pesa a relação. Então, vamos curtir, né? Aprender a curtir dali, o momento que você está conhecendo o outro, né? Vendo se é realmente isso que vocês querem. Né? Então, já vai colocando muita carga na relação. Início de namoro, a gente toca em alguns assuntos ou não? Você falou agora aí sobre termos filhos ou não termos filhos. Esses assuntos mais densos. Início de namoro? Eu acho que você pode... Assuntos assim, né? O que você pensa da vida, qual é a sua vontade é uma coisa. Acho que você está pensando de uma forma ampla, no sentido de planejamento de vida individual. Agora, quando você deixa de falar desses assuntos, por exemplo, nunca perguntei se quer ter filho, nunca perguntei se tem vontade de casar, é perigoso lá na frente. Ah, mas você nunca falou. Bom, mas a gente nunca tocou nesse assunto. Então, são duas situações diferentes. A cobrança excessiva, né? Que vai pressionando o outro e vai pulando etapa. E realmente tocar em assuntos importantes, porque às vezes a gente deixa de falar algumas coisas, né? Tem pessoas que entram na relação e omitem. Por exemplo, omite que tem filho, né? Omite que tem que tem um problema sério, que tem uma dívida muito grande. Que tem filho já fala logo no início, é isso? Claro, ou então, por exemplo, que vai mudar, tem gente que vai mudar. Né? De jeito nenhum. Tem gente que vai mudar dali 2 meses. Sim. E não conta. Né? Então, de repente, a outra está ali na relação, se entrega e aí vai saber disso depois. Então, tomar cuidado com essas omissões e também com as mentiras. Porque começa a relação e é uma mentirinha ali, né? Uma mentirinha colar. Aí você começa a relação, você descobre que a pessoa que você se relaciona bebe muito. E você não tinha percebido isso. Então, essas pequenas mentiras, elas podem acarretar em sérios problemas posteriormente. Antes, só que mal acompanhado. Você acredita nisso ou não? Eu acho que a gente tem que estar junto se for para agregar, se for para ser gostoso, se for para estar melhor do que estamos. Não acho ruim estar só, desde que você esteja inteiro. Até porque a gente tem que estar inteiro antes para estar com alguém. Senão, se a gente estiver pela metade se relacionar com alguém, a gente tem a tendência a outra armadilha, que são as relações fusionais. As relações que são simbióticas, que são fundidas. Por quê? Porque um indivíduo ele está carente, incompleto, ele encontra outro e ele faz essa relação fusional, que eu brinco que a gente não sabe de quem é o pé, de quem é o braço, né? E parece uma pessoa só. Relações muito perigosas e que tendem a estourar. Principalmente pela falta de libido com o tempo. Quer dizer que a música de Fábio Júnior, As Duas Metades da Laranja... Eu não concordo. Só serve para uma boa música, só uma boa música, que eu inclusive gosto bastante. Também. Mas eu acho muito importante essa história de serem 2 laranjas inteiras, ou melhor, 2 pessoas inteiras se relacionando com uma vida junto. Pamela Magalhães, contatos, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma página no Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga, para você curtir. Eu sempre estou postando matérias, vídeos. Tenho o meu site, pamelamagalhães.com.br. E é isso. Estamos aqui todas as quintas para trazer assuntos bons aqui, informativos, né? Quero te agradecer, obrigado mais uma vez por ter vindo, preparando respostas a telespectadores. Isso. Na semana que vem, gente, a gente vai responder as perguntas sobre relacionamento, então vocês mandem para mim no contato@pamelamagalhães.com.br ou para o Tribuna, para que a gente possa responder aqui. Ó, em geral, o Tribuna tá sempre bom.